Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos estudar hoje princípios fundamentais da doutrina espírita, ok? Logo após a nossa vinheta. Muito bem. O Espiritismo tem como princípios fundamentais 5 princípios. Vamos ver cada um deles. O primeiro, a crença em Deus, definido como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma questão apresentada no Livro dos Espíritos, que está contida na primeira pergunta feita por Allan Kardec: o que é Deus? E os Espíritos respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esse é o primeiro princípio fundamental da doutrina espírita, a crença em Deus. Segundo, a evolução, ou progresso dos seres e dos mundos. Aqui são os dois, né? Somos nós que progredimos, os espíritos progridem em inteligência, progridem em moral, e os mundos também fazem parte desse progresso. Porque a cada evolução do espírito, quando ele passa para mundos mais evoluídos, por exemplo, caminhamos para um mundo de regeneração, os mundos também se encontram dentro de uma atmosfera propícia para receber esses espíritos que adquiriram mais inteligência, mais moral, e com isso a evolução se realizou para esses espíritos. Estamos a caminho. Terceiro, a reencarnação. Nós vamos abordar hoje no final do nosso vídeo, aqui no nosso canal Caminho Espírita, falando um pouco sobre reencarnação. A reencarnação, permitindo a evolução através de várias oportunidades de renascimento na carne e decifrando todos os enigmas, refletindo a justiça de Deus, que é amor. Aqui, a reencarnação permite isso. Permite a evolução, em primeiro lugar, como? Através de várias oportunidades que temos de renascer em vários mundos, dando oportunidade a todos nós de angariar a inteligência e desenvolver a nossa moral. A moral é a prática do bem e a prática do amor. Na carne, né? Porque também evoluímos no mundo espiritual. E aqui fala-se decifrando todos os enigmas, ou seja, todos os mistérios. Por que alguns espíritos renascem com problemas físicos, outros espíritos nascem com melhores capacidades, com uma inteligência muito mais desenvolvida? Por que isso? Entre outros fatores. É a justiça de Deus. Cada um desses espíritos, através das suas vivências, tiveram uma oportunidade de progredir, e alguns espíritos podem estar passando por expiações devido aos males cometidos no passado. Outros comparecem nesses mundos em missões, oferecendo a todos os outros espíritos angariar e desenvolver melhor a sua evolução. Então aí está, né, em poucas palavras, como o Espiritismo e a reencarnação nos oferecem essa oportunidade de desenvolver, né, a nossa evolução e apresentar a todos nós explicações sobre esses enigmas, sobre esses mistérios, né, que algumas pessoas ainda não tão bem compreendem. E é a justiça de Deus, que é amor, que Ele oferece a todos nós a oportunidade de evoluir através dos nossos esforços, da nossa boa vontade de crescer e de atingir a montanha escarpada do bem, que é nessa montanha, né, o pico dessa montanha é a felicidade, né, de todos nós. A sobrevivência do espírito é o item 4. O espírito sobrevive e nós vivemos eternamente. Nós somos imortais,
preexistimos a esse corpo que nós estamos tendo a oportunidade de viver aqui na Terra, neste momento, esse corpo físico, e sobrevivendo a ele quando ele se encaminha para o cemitério. Quando nós morremos, o espírito sobrevive com o seu corpo espiritual, que Kardec denominou como sendo o perispírito. Então, é o quarto princípio fundamental da doutrina espírita. A sobrevivência do espírito prova categoricamente essa sobrevivência. E quinto princípio, a comunicação entre o mundo espiritual e o físico. Essa é outra oportunidade que Deus nos dá de termos esse intercâmbio com o mundo espiritual, com espíritos superiores que podem nos dar úteis conselhos e orientações, não fazer o nosso trabalho, porque é nosso dever realizar esse trabalho, mas eles podem dar dicas, conselhos e orientações para melhor desenvolver a nossa inteligência e a nossa moral. Então, a comunicação entre o mundo espiritual e o físico dá a todos nós a oportunidade, de, estudando as leis que regem esse intercâmbio e proporcionando o recebimento de ensinos por parte dos espíritos superiores, como também o consolo para os que ficaram na Terra, lamentando a perda dos seus entes queridos. Ou seja, temos a oportunidade de receber orientações e comunicações desses nossos amigos, desses nossos entes queridos que já partiram para o mundo espiritual. Uma mãe, um pai, um vovô, uma vovó, uma titia, um amigo, uma amiga. Eu já tive a experiência de ouvir várias mensagens de espíritos trazendo essas consolações. Chico Xavier também é um grande exemplo, que no seu trabalho meritório, lá em Uberaba, teve a oportunidade de trazer muitas orientações a muitos pais, muitas mães que estavam lamentando a passagem dos seus entes queridos. Muitas das vezes um filho, uma filha, que partiu para o mundo espiritual. Muitas das vezes nós dizemos que perdemos o nosso ente querido. Eu, às vezes, brinco com as pessoas mais chegadas, dizendo, olha, eu nunca perdi um ente querido, eu já perdi dinheiro quando tinha, perdi tempo, perdi a paciência, perdi o trem, o ônibus, o metrô, o avião, já aconteceu de perder avião também, o voo, houve um problema na conexão, perdi o voo. Mas perder um ente querido, jamais nós perdemos, jamais. Eles voltam ao mundo espiritual. É como se eles dobrassem uma esquina e nós não os víssemos mais. Mas nós sabemos que eles estão vivos e eles têm a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de se comunicarem conosco, quando estamos em sintonia com eles e com as leis de Deus. Nós podemos sentir a presença desses queridos irmãos nossos, esses nossos queridos entes queridos. Aqui temos uma passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 13, 14 e 15. Eu me referindo especificamente à reencarnação. É Jesus que nos ensina. Ele diz numa passagem, porque até João, todos os profetas, tão bem quanto a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo que é esse Elias, que deve vir, se referindo a João Batista. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Essa passagem, essa pergunta que Jesus responde aos espíritos, foi no momento em que ocorreu a transfiguração. Jesus convidou alguns apóstolos para seguirem a um determinado local, e lá ele se encontra com Moisés e com Elias. E os discípulos, depois dessa aparição, dessa transfiguração, que viram Jesus conversando com esses espíritos, perguntaram a ele, e Elias, quando é que ele vai vir? Ele disse, olha, ele já veio, mas vocês não o reconheceram, citando João Batista. Ele compareceu novamente
foi o precursor da vinda do Messias, e Jesus diz categoricamente, é ele mesmo que é esse Elias. E ele acrescenta, está ali, o grifo é meu em vermelho, que há de vir, que deve vir. Ele vai voltar e já voltou. Um dia nós aqui apresentaremos, né, a volta de Elias, de João Batista, nos nossos tempos. E termina a sua orientação, né, de Jesus dizendo que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 13, 14 e 15. Agora, aqui na Revista Espírita, de novembro de 1863, no texto Elias e João Batista, diz Allan Kardec, ele dá aqui um esclarecimento a todos nós muito oportuno. Ele disse, aqui não há nenhum equívoco. Os termos são claros e categóricos. E para não ouvir é necessário não ter ouvidos, ou querer fechá-los. Sendo estas palavras uma afirmação positiva, de duas coisas uma, Jesus disse a verdade ou está enganado. Na primeira hipótese, é a reencarnação atestada por ele mesmo. É Jesus que nos mostrou e atestou a reencarnação de Elias, como sendo João Batista num novo corpo. Na segunda, é a dúvida lançada sobre todos os seus ensinamentos. Porque se está enganado sobre um ponto, pôde se enganar sobre outros. Escolhei, diz Allan Kardec. Muitos segmentos religiosos dão outras orientações sobre essa passagem, dizendo que não foi a reencarnação, né, João Batista não foi a reencarnação de Elias, e falam que a reencarnação é o recebimento, né, dos ensinos de Jesus, é abraçar o evangelho, é abraçar essa ou aquela religião, e ele renasce. Eles ensinam mais ou menos desta forma a maneira, né, da teologia que eles apresentam aos seus seguidores. Aqui, Jesus foi categórico. Olhem, gente, é a reencarnação de Elias. É esse mesmo. E eu acrescento ainda, ele vai voltar para dar prosseguimento à terceira revelação a todos nós, mostrando toda a verdade que Jesus não pôde apresentar à sua época. Bem, meus amigos, ficamos por aqui. Se gostaram, cliquem no sininho, assinem o canal, repassem aos seus amigos, para que nós todos possamos estudar a doutrina espírita, tendo uma plena consciência desses ensinos, dessas orientações trazidas por Allan Kardec e os espíritos superiores e o Espírito da Verdade, nos mostrando a lei de Deus e nos ensinando e nos dando, né, a oportunidade de ter a chave do céu para termos assim a nossa felicidade. A todos, muita paz.